aparece o interventor, né, que foi nomeado pelo Flávio Dino. Ele fala: Capelli, eu tenho duas opções se eu seguir aqui com a sua orientação. Então, não tem como eu fazer o que você está me pedindo. Eu estou fazendo o que realmente é necessário. E aí o Capelli vira para ele e falou: vamos reprisar o Capitólio. Você tem autorização para usar munição letal. E aí o Naime leva um choque, né? E fala: o senhor está ficando louco, porque a ordem que você está me dando é ilegal. Eu não vou fazer isso. Mulher do Jorge Naime, né? Ele era comandante, né, da Polícia Militar. Exatamente. Do Distrito Federal, naquele fatídico 8 de janeiro de 2023. Ele não estava de serviço naquele dia. Ele foi acionado, foi para a Praça dos Três Poderes e acabou sendo envolvido aí neste grupo de injustiçados, daquilo ali que a gente não pode absolutamente chamar de tentativa de golpe de Estado. Então, o coronel Jorge Naime está ainda sofrendo medidas cautelares e a Mariana vai explicar para a gente qual é a situação neste momento, né, com ele. Mariana, obrigado pela participação, bem-vinda. O que você pode nos dar de informação sobre seu marido? Boa tarde, Lacombe, boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade. Tenho dito que a nossa maior arma é a verdade. E o que tem sido bem difícil, porque tem tentado de todas as formas nos calar. Então, quando nós temos essa oportunidade, nós somos muito gratos, porque as narrativas, né, têm tentado nos destruir. Então, quando conseguimos restabelecer a verdade, as pessoas começam a entender. Então, como você começou a falar, o coronel Naime, na verdade, ele não era comandante da PMDF. Ele era comandante do Departamento Operacional da PMDF. Só que ele estava afastado desde o dia 3 de janeiro, porque no período que ele tinha entrado de férias. E isso já tinha sido agendado com mais de um ano de antecedência. Então, não há o que se falar, né, numas férias repentinas, umas férias programadas de última hora. E o que aconteceu? O Naime saiu dia 3, logicamente, né, ele é substituído por outro servidor público, um outro coronel, de igual patente, igual experiência, e quando tudo aconteceu, os prédios já tinham sido invadidos no dia 8, ele foi acionado. Ele foi acionado pela assessoria do governador do Distrito Federal, que ligaram para ele perguntando o que estava acontecendo, e ele respondeu, falou: eu não sei, eu não estou trabalhando, estou de férias já há uma semana, eu desconheço qualquer tipo de manifestação que esteja acontecendo na esplanada. E aí perguntaram para ele se teria condições dele ir para a esplanada. Ele falou: de qualquer forma, eu já iria, né? Eu fiquei sabendo agora, tomei conhecimento agora, já estou colocando a minha farda e já estou indo. E aí, quando o Naime chega na esplanada, foi por volta de 17h30. Então, os prédios já estavam invadidos, né? O Naime, ele já chega percebendo que tinha uma falta de organização nas linhas operacionais ali de polícias especiais, das tropas especializadas. Então, ele já chega e começa a dar ordem, né, para que aquelas tropas especiais se unissem em uma linha só para evacuação da esplanada dos ministérios. E o que acontece? Assim, para tentar ser um pouco rápida, nesse momento que ele estava, inclusive, ali na parte de cima do Congresso, ele percebe que tinha algumas pessoas muito bem treinadas. Ele percebe porque o Naime, ele é de operações especiais há mais de 22 anos, ele era subcomandante do Choque, Patamo, Canil, então ele tem uma expertise nessa área de operações especiais e ele percebe que tinha pessoas muito bem treinadas ali. E quando a tropa dele está avançando, ele percebe que tem algumas pessoas atirando pedras, alguns objetos contra a tropa que estava avançando. E ele sai de trás da tropa e ele mesmo efetua uma prisão. E quando ele joga um dos vândalos, né, no chão, um outro, o pessoal que estava dando assistência, né, estava junto, um grupo, atira um fogo, rojão em cima do Naime. Então, nesse momento, o Naime é ferido em vários locais ali na perna, mas ele continua a operação. Surpreendentemente,
na altura ali, quando da próxima rodoviária, não sei se vocês conhecem bem aqui Brasília, a Esplanada, perto da Catedral, aparece o interventor, né, que foi nomeado pelo Flávio Dino, e o interventor começa a questionar por que as tropas estão lentas. E aí o NARM fala, secretário, as tropas estão seguindo conforme a técnica, né, do operacional, nós não estamos lentos. E outra coisa, nós estamos tentando controlar as munições, porque as munições não de baixa letalidade já estavam acabando e já tinham sido solicitadas para buscar no setor policial. E nesse momento, ele fica contestando o NARM, fala que não quer saber, que ele quer que saia prendendo todo mundo e quer que continue prendendo indistintamente, né? Indistintamente. E aí, quando ele resiste à ordem do Capelli, ele fala, Capelli, eu tenho duas opções se eu seguir aqui com a sua orientação. As munições vão acabar e eu vou perder todo o território que eu já consegui limpar, evacuar, ou eu vou ter que usar munição letal. Então, não tem como eu fazer o que você está me pedindo. Eu estou fazendo o que realmente é necessário. E aí o Capelli vira para ele e falou, vamos reprisar o Capitólio. Você tem autorização para usar munição letal. E aí o NARM leva um choque, né? E fala, o senhor está ficando louco, porque a ordem que você está me dando é ilegal, eu não vou fazer isso, eu sei o que eu estou fazendo, eu sou um profissional com mais de 30 anos de serviço, e não é assim que a gente conduz. A Polícia Militar do Distrito Federal tem expertise nessa questão de manifestações, nós nunca precisamos agir dessa forma, e já está controlado, né? As pessoas já tinham saído ali da área de risco, então fique tranquilo que eu vou seguir conforme a técnica e a lei, eu não vou agir dessa forma, sua ordem é ilegal. Então, foi o primeiro confronto que o NARM tem ali com o interventor Capelli, e que ele já fica indignado com o NARM. E por que ele também fica indignado com o NARM? Porque todos os outros coronéis que estavam na área estavam de cabeça baixa fazendo o que ele queria, a ordem que o Capelli dava, eles estavam aceitando, né, mesmo sendo ilegais, porque um já estava negociado a questão do comando geral, e o outro já tinha entendido que ele estava totalmente envolvido, porque ele era o comandante geral e tinha fracassado em algum ponto. Então, o NARM que chegou e falou, eu não me submeto a umas ordens ilegais dessa. E continuou seguindo. E aí eu até estava conversando hoje com o nosso amigo Pitoli e estava contando para ele. Então, quando o NARM chega ali no QG, depois ainda teve outros confrontos com o Capelli ainda, mas quando chega lá no QG, na noite, na madrugada, né, do dia 8 para o dia 9, o Capelli dá ordem para o NARM invadir o QG. E o NARM fala, não vou invadir o QG, nós não temos autorização, é uma área do Exército, o Exército já falou que não é para nós entrarmos, inclusive os tanques do Exército estão virados para nós, não estão virados para o pessoal que está lá dentro, está virado para a Polícia Militar. E o NARM até conta que tinha armamento pesado dos militares usando, tipo, na contenção para que não entrasse. E aí o general Dutra chega, começa a conversa com o comandante-geral, com o Capelli, e aí o general Dutra convida o NARM para subir, para eles terem uma reunião dentro do quartel, e o Capelli proíbe o NARM de entrar na reunião. Fala que ele está proibido, ele não é para ele participar da reunião, e o NARM fica esperando o fim da reunião. Quando o NARM, quando o pessoal termina a reunião e desce, a ordem que o Capelli deu era para que todos os policiais militares fossem embora imediatamente e voltassem às 6 horas da manhã para entrar nos prédios públicos, ou entrar no quartel, né, ali naquele espaço, e prender todo mundo. E aí o NARM vira e fala, olha, deixa eu explicar, existem 3 tipos de flagrante, o próprio, o impróprio e o presumido. O próprio e o impróprio, vocês já esgotaram. Então, nós estamos no presumido. E o presumido, ele só se torna, se manter,
as tropas estiverem aqui tendo as buscas. Então, as buscas têm que continuar. E como mostrar que as buscas estão continuando? Se o policiamento permanecesse naquele local. E aí o Capelli vira e fala para o Naime, começa a discutir mais uma vez e fala, eu não preciso da sua orientação jurídica, eu tenho uma equipe jurídica a meu favor, para me orientar, e é desnecessária a sua orientação. E aí o Naime vira para o comandante-geral e fala, comandante, qual é a orientação para mim? E aí o comandante-geral vira, né, totalmente submisso, e fala, não, Naime, pode obedecer o Capelli. Então o Naime libera a tropa, e eles retornam às 6 horas da manhã. Quando é 6 horas da manhã, o Naime já está com a tropa em condições, o Capelli vira pro Naime e fala, vamos invadir agora e prender todo mundo. O Naime falou, de jeito nenhum. Para que eu entre e prenda, eu preciso do mandato de prisão e que um oficial me entregue. Aí ele falou, mas eu estou te falando, o ministro Alexandre de Moraes já expediu os mandados de prisão e eu estou te falando. Aí o Naime até fala, secretário, ontem eu não sabia nem quem o senhor era, eu não posso confiar na sua palavra, eu preciso de um documento formal para me ter condições de cumprir essa determinação. E aí, nesse momento, o Capelli sai no telefone, conversando com a pessoa, né, e aparentemente era o Flávio Dino, e fala que o Naime não queria cumprir as determinações, e aí ele volta e fala para o Naime, não, nós não vamos prender mais ninguém, nós vamos apenas fazer nós vamos fazer só o cadastramento de todos os manifestantes na Granja do Torto e depois liberar para os estados. E aí o Naime fala, ok, se for para fazer a condução dos ônibus, a escolta de trânsito, a Polícia Militar está à disposição. Se não for prisão. Agora, se for outra situação, nós não vamos fazer. E aí ele fala, não, nós só queremos que seja a escolta, né, para a Granja do Torto. E, assim, são muitos detalhes, né, vai ficar muito longo para te contar, mas, enfim, quando o Naime sai para ir para a Granja do Torto, esperar os ônibus, o endereço é modificado 3 vezes. Então, depois da Granja do Torto, quando o Naime sai para ir, eles ligam e falam que era para a superintendência, depois fala que é para Papuda, e depois os ônibus chegam na Academia Nacional da Polícia Federal. Então, teve toda essa situação. E aí, o Naime, não só os manifestantes foram enganados, como o Naime foi enganado, né, porque eles queriam que colocasse as pessoas nos ônibus, e que não foi a Polícia Militar que colocou, quem colocou foi o Exército. A Polícia Militar não direcionou, né, as pessoas aos ônibus. E quando o Naime chega naquela situação, né, um campo de concentração de fato, o Naime fica extremamente abalado, porque ele se sente ali também enganado, e as pessoas naquela situação, crianças, idosos e mulheres, numa situação com pessoas passando mal, e que já estava tarde, quando o Naime ainda permaneceu lá por um longo tempo, percebendo que não tinha água, não tinha alimento para o pessoal. E aí, quando o Naime negocia com os policiais que estavam trocando o turno, pede para eles se seria possível eles fornecerem a alimentação que ia chegar para eles, para o pessoal, né, as mulheres, idosos e crianças. E aí os policiais aceitam ceder a alimentação, e o Naime também solicita na Polícia Militar quantidade de água, e foi o que eles comeram naquele dia. Então, é um absurdo completo, né? Como a gente tem dito, o Naime era uma pessoa que não era para estar naquele momento, eles não contavam com o Naime lá, porque o Naime sempre foi um oficial muito incisivo, muito correto, né? Então, sempre que teve que agir de uma forma política, o Naime nunca se submeteu, ele sempre foi apolítico, apartidário, ele agia como polícia de Estado, nunca polícia de governo, e o que nós percebemos foi que contrariou o plano deles, né? O Naime fez com que tudo fosse modificado, não aceitou que houvesse morte, derramamento de sangue, não aceitou que houvesse prisões ali naquele momento, então eles tiveram que se readaptar o fato por causa do Naime estar ali naquele momento. Então,
o Naime foi o primeiro policial a ser preso e o último a ser solto, ficou 461 dias preso, né, não sendo ele o comandante operacional em exercício, e ele está respondendo o processo até agora, já esperando o julgamento. E com toda a situação do processo, todas as ilegalidades, nulidades processuais, né, nós provamos através de perícia independente que o Naime teve a violação da quebra de cadeia de custódia do celular dele. A Polícia Federal manipulou o telefone do Naime por mais de um mês antes da extração dos dados oficiais. Eles não forneceram o hash, não forneceram as palavras que foram de pesquisa. Todos os documentos, os documentos forenses que nós solicitamos, não foi fornecido pelo STF nem pela Polícia Federal. E, além disso, nós provamos o acesso ilegal no telefone dele por várias vezes, né? Então, o processo só por isso já é nulo, além da questão que nós não tivemos direito ao contraditório, ampla defesa em vários momentos. É impressionante, né? A gente está conversando, o pessoal no chat pergunta, porque a gente não tem ainda condições de colocar o crédito, é a Mariana Naime, mulher do coronel Jorge Naime, mais um injustiçado entre tantos do 8 de janeiro. E só para explicar, o coronel está cumprindo medidas cautelares, como disse a Mariana, é um absurdo completo, medidas cautelares absurdas, por isso a gente não pode entrevistá-lo, né? Por isso que a gente conversa com a Mariana. Max. Eu estou chocado, assim, estou impressionado, agradeço a Mariana pela coragem também de estar aqui contando para o Brasil esse testemunho, né, do que aconteceu com o coronel Naime e todo esse conluio que foi feito naquele momento da manifestação dos atos do 8 de janeiro e essas prisões legais que ocorreram depois. É chocante, eu ainda estou assim, meio chocado com tudo que você revelou aqui para nós, é impressionante, acho que não tem dúvida do que foi feito, das ilegalidades, de que foi algo realmente planejado, né? O coronel Naime se torna, para mim, de maneira ainda mais clara, um herói, porque teria sido muito pior se ele tivesse obedecido a ordem do Capelli, né? Do que você explicou aqui para a gente. Então, o Naime teve uma presença de espírito, um caráter forte. Eu acho que a gente tem que falar isso, porque é isso que está faltando. Muitas das coisas que acontecem hoje no Brasil acontecem porque nós não temos pessoas como o Naime, que chega ali na hora e fala: a sua ordem legal eu não vou cumprir. É isso que está faltando para a Polícia Federal, né, para várias pessoas que estão aí cumprindo ordem cegamente ou porque acham que vão conseguir algum benefício, né, por mais que isso vá destruir a vida de tantas pessoas inocentes. A gente está falando aí de vidas de mais de 1.000 pessoas. Me permite, Max, inclusive, o Naime, durante todo esse tempo que ele ficou preso, né, nós fizemos várias reflexões, né, assim, da injustiça, o porquê ele está naquela situação, se era uma pessoa que estava de férias, tanto é que são 7 réus da PMDF aqui. Ele é o único que estava de férias, todos os outros estavam na ativa, participaram do planejamento, estavam nos grupos específicos, né, ali da manifestação. O Naime é o único que não sabia de nada, chegou, ajudou a resolver a situação e foi gravemente prejudicado. Mas o que você falou, as instituições foram tomadas por ganância, a necessidade de poder, né, pela soberba, e o Naime sempre resistiu a essa situação, inclusive dentro da instituição Polícia Militar. Ele era uma voz de resistência lá dentro. E aí, por causa do caráter, lealdade, honra, né, porque isso a gente não se compra, isso a gente tem ou não tem, e o Naime, ele teve ele se tornou um bode expiatório, não apenas do 8 de janeiro, mas dentro da instituição Polícia Militar, porque a própria instituição Polícia Militar tentou por muito tempo que fosse só ele o culpado. O STF e a Polícia Federal pediu várias vezes alguns documentos que mostraria a inocência do Naime, e a Polícia Militar do Distrito Federal não fornecia a documentação. Então, nós tentávamos ter acesso à documentação, nós não conseguíamos, para mostrar que Naime estava de férias. Então, existiu um complô
da própria instituição Polícia Militar do Distrito Federal, com o STF ali, ou com a Polícia Federal, não sei. Eu sei que tentaram de todas as formas que o Naime fosse o único prejudicado, mas ficou tão nítido, porque os autos, eu digo, porque eu li página por página daquele processo, que nós não precisamos, nós não acrescentamos nenhuma nova prova nos autos, além do laudo de perícia, porque todas as provas da inocência do Naime estavam dentro dos autos. Então, eles tiveram que fazer um malabarismo sobrenatural para o Naime ter uma denúncia. Para você ter noção, um grupo de 4 pessoas, que são P2, que são tipo da inteligência, de batalhões específicos, para alguma operação específica que tinha dentro do departamento operacional, eles consideraram um grupo de 4 policiais como sendo o centro de inteligência da PMDF, sendo que o centro de inteligência da PMDF é um departamento individual, que é subordinado ao comandante-geral. Então, eles tentaram de todas as formas. É bizarro as alegações finais da PGR em relação a Naime. Eu queria, não sei se... Bem, agora já tomei aqui a palavra. Eu queria só perguntar também, Mariana, sobre a situação do Naime enquanto ele estava ali preso em regime fechado, porque, se eu me lembro bem, ele teve problemas de saúde, né, e isso foi negligenciado, né? Sim, sim. Ele chegou a ser preso, ele ficou na própria academia da Polícia Militar. E ele fala que nunca sentiu tão mal num lugar, que era na casa dele, por tanto tempo. Porque naquele momento que ele ficou ali na academia, ele se sentia extremamente constrangido. A própria comandante da academia, por várias vezes, sabe, colocou ele em situação difícil, constrangendo, colocando ele de forma, como que eu falo, envergonhado, né, pela situação. Ela entrou em contato comigo algumas vezes, falando que ele estava passando mal. Depois que eu tive contato com ele no final de semana, ele falou que nunca tinha acontecido aquilo. Então, quando eles perceberam que o Naime não ia desestabilizar, porque no primeiro momento todo mundo entrou em contato comigo, os que fingiam ser amigos, né, pedindo para ele pedir reserva, queria ficar doido, que aquela situação ia acabar com a vida dele. E aí eu falei, não vai acabar, porque ele tá correto, e ele tem que se manter firme e provar a inocência dele. E aí também iam nele e se colocavam ele nessa situação, né? Quando perceberam que eles não iam nos desestabilizar, eles começaram a desestabilizar o Naime lá e eu aqui, né? Para quando nós encontrássemos, ficasse aquele caos e tomássemos a decisão dele pedir reserva. Porque a reserva ele só pediu quando nós entendemos, porque chegou o recado para nós que ele não seria solto se ele não pedisse a reserva da Polícia Militar. Então, o Naime resistiu 461 dias preso para não pedir a reserva, até que nós entendemos que ele estaria preso até hoje se não tivesse pedido a reserva da Polícia Militar. Ou seja, ele foi torturado. Sim, ele chegou a desmaiar, um armário caiu na cabeça dele, foi levado às pressas. Eles não nos avisavam. Eu ficava sabendo das coisas que aconteceu com o Naime pela imprensa. Eu abria o Instagram no outro dia, aí as matérias falando, o coronel Naime foi levado às pressas para o hospital tal, teve um risco de embolia pulmonar. Eu ficava louca, eu falava, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Porque eu só podia ver ele sábado e domingo. Então, era muito difícil, assim, um período muito difícil, Alan. Inclusive, eles bloquearam o salário do Naime por 6 meses, e eu não tinha outra renda. Eu tive que fazer vaquinha, as pessoas tiveram que me ajudar aqui dentro para manter a casa. E ele desesperado lá. Ele falou, eu trabalhei 30 anos da minha vida para hoje vocês estarem passando essa situação. Então, ele ficou realmente, foi a época que começou a desestabilizar ele, quando mexeu no financeiro, quando ele não sabia o que a gente ia fazer para comer dentro de casa. É estarrecedor, né, ver que isso está acontecendo no Brasil. Você responda essa pergunta se você quiser, tá? O que aconteceu com o coronel Edivan que levou as pessoas? Aconteceu nada com ele? Perfeito, nada. Inclusive, o ápice da crise foi a tomada de decisão
Porque assim, ó, Alan, não sei se você, o detalhe, até onde você sabe. Eu sei que existia um plano de ações integradas, que era o PAI, que não previa a descida de manifestantes. Então, o primeiro ponto é esse. Então, naquele dia 8, as polícias se reuniram e montaram esse plano de ações integradas. Ou seja, não tem descida para a esplanada. Então, o policiamento foi montado em cima disso. E o que eu estou te falando é que está nos autos. Inclusive, a polícia do Senado, a polícia da Câmara e a polícia do STF respondem um documento exatamente dessa forma, que o caos foi instalado por falta de informação, porque eles planejaram o policiamento, o pequeno policiamento, porque não ia ter descida de manifestante naquele dia. E aí, de forma inédita, para não dizer caótica, eles decidem, Coronel Cíntia, que trabalha na Secretaria de Segurança Pública, que é da Subsecretaria de Ações de Operações Integradas, o delegado Fernando, Coronel Fábio e Coronel Edivan, decidem, os 4, a descer com os manifestantes. E aí eu quero te contar um fato que está também nos autos, que nos pegou de surpresa. O próprio relatório do Edivan, que ele fala o seguinte, que tinha pessoas visivelmente alteradas, gritando palavras de ordem, pessoas que chegaram alteradas dos ônibus, inclusive foram presas pessoas na descida da esplanada, antes mesmo de chegar ali na rodoviária, que dava para ter parado com a descida dos manifestantes. Pessoas com pedaço de pau, pessoas com... me ajuda a lembrar? Os máscaras e alguns outros objetos que eu não estou lembrando. Então, que mostrava que ia ter alguma coisa, uma invasão, alguma coisa que eles estavam planejando. Então, quando o Naime conta, né, que por muito menos uma observação militar dessa, a descida seria impedida. Não teria como descer com esses manifestantes. Então, mesmo que tivesse todo mundo calmo e na descida percebesse algo, tinha que ter sido impedido, e não foi impedido. Segundo ponto, ele fala que um grupo de pessoas atacaram policiais, roubaram a moto do policial e tentaram roubar a arma. E essas pessoas foram conduzidas para a delegacia. E mesmo assim, permitiram que os manifestantes, os outros, descessem, contrariando todo o protocolo de ações integradas.